Olá! A gente vai dar início na nossa aula de hoje falando sobre uma revisão, tá? Essa revisão já vai servir para a nossa avaliação, ok? Que vai acontecer no dia 30/4 de 2020, tá? Avaliação de ciências. Bom, em relação aos assuntos para a prova, tá? Na prova de ciências, o primeiro assunto é a estrutura do planeta e a litosfera, tá? A gente ainda estava tendo aula, a gente viu esses assuntos na sala de aula, tá? E a gente vai fazer uma breve revisão nesse slide exatamente sobre esse assunto. O segundo assunto é a litosfera, tá? Que é o solo. O terceiro assunto, hidrosfera, que corresponde à água do planeta Terra. E o quarto assunto é a atmosfera e a biosfera, tá? Lembrando que eu vou estar postando sempre as revisões assunto por assunto, certo? Bom, qual vai ser a data da nossa prova? A prova de ciência será realizada no dia 30/4 de 2020. Horário de 1, tá? Das 13 horas às 16 horas, certo? Bom, seguindo algumas orientações para a realização das provas, tá? As provas elas serão vinculadas nas videoaulas, conforme o calendário apresentado anteriormente nas mesmas, tá? De acordo com a nossa data, a data da prova de ciências e o horário que a prova será realizada, tá? A prova ela tem hora marcada para começar e terminar. Até o horário limite, o aluno deverá enviar as respostas para o e-mail do professor, tá? O aluno responderá as 20 questões de múltipla escolha em seu caderno, certo? Ou seja, todas as questões serão de marcar, serão 20 questões no total. O aluno ou responsável responderá as respostas para o e-mail, tá, do professor. Ele vai enviar a resposta final para o e-mail do professor. Esse estará no final de cada prova. Bom, no e-mail deve conter o nome completo do aluno, tá? A turma, a matéria, o nome do professor, tá? Após todas essas recomendações, vocês colocam, acrescentam o gabarito da prova, tá? Ao receber a prova, o professor ele vai confirmar para o aluno que recebeu aquele e-mail, ou seja, o gabarito de vocês, tá? Fique atentos aos horários de cada prova. Algumas serão realizadas pela manhã e outras serão realizadas pela tarde, tá? Após o horário limite, a prova será tirada do ar, ou seja, o professor ele não receberá mais aquela avaliação, tá? Como é que vocês estarão escrevendo isso no e-mail? Vocês vão abrir lá a caixa de e-mail, tá? Uma nova caixa. Vai colocar o e-mail do professor, tá? Que é o destinatário. E embaixo vocês vão colocar gabarito da prova de ciências. Aluno, o nome de vocês completo, série, sexto ano, A ou B ou C, tá? E colocar a alternativa. Por exemplo, o primeiro, letra A, o segundo, letra B, o terceiro, letra C, o quarto, letra D, o quinto, letra E, certo? No gabarito, no e-mail que vocês irão me enviar, ok? Bom, hoje a gente vai falar sobre a estrutura do planeta Terra e a litosfera, certo? A gente vai fazer um resumo com mais ou menos 12 questões para vocês responderem, certo? Lembrando que eu vou estar fazendo a revisão aos poucos, tá? Assunto por assunto. Bom, a primeira questão. Os estudos das ondas sísmicas e dos campos magnéticos permitiu o descobrimento e a caracterização de 3 importantes camadas internas da Terra, tá? A litosfera, o manto e o núcleo. Com relação a esse tema, estão corretas as afirmações abaixo. Então, tem aí, ó, as afirmativas e vocês irão marcar a alternativa que corresponde à afirmativa, verdadeiro ou falso, correto? Sobre o texto a seguir, tá? Vocês vão ler esse fragmento de texto aí para responder as alternativas, tá?
Tais mudanças nas partes superficiais do globo pareciam para mim improváveis de acontecer, se a Terra ela fosse sólida até o centro. Tá? Desse modo, imaginei que as partes internas elas poderiam ser um fluido mais denso e de densidade específica maior que qualquer outro sólido que conhecemos, que assim poderia nadar no ou sobre aquele fluido. Desse modo, a superfície da Terra seria uma casca capaz de ser quebrada e desordenada pelos movimentos violentos do fluido sobre o qual repousa. Então, sobre a estrutura interna da Terra, o que é que vocês podem afirmar? Então, de acordo com esse fragmento de texto, vocês irão responder a alternativa. Se é a alternativa A, se é B, se é C, se é D, se é E. Certo? O interior da Terra é dividido em várias camadas. Entre essas diferenças, formas que compõem a estrutura interna do nosso planeta, quais delas podem ser consideradas sólidas. Então, de acordo com o enunciado, vocês irão marcar se é a letra A, se é a letra B, se é a letra C, se é a letra D ou se é a letra E. Quarto, a porção sólida da Terra é uma camada mais ou menos rígida, apresentando uma espessura variada. Tal camada é ou A, vocês irão marcar aí a alternativa, tá? Quinto, comparando a forma de um pêssego com a da Terra, quais são as camadas do interior da Terra, imaginando o caroço, a polpa e a casca do pêssego, tá? Então, vocês vão marcar se é a letra A, se é a letra B, se é a letra C, se é a letra D. De acordo com a estrutura da Terra, fazendo essa comparação, vocês vão marcar a alternativa que vocês acham, acreditam que sejam. Sexto, assinale a alternativa que indica corretamente o ordenamento das camadas da Terra, tomada desde o seu interior até a superfície, tá? Então, vocês vão marcar aí se é a letra A, se é a letra B, se é a letra C ou se é a letra D. Observe a imagem a seguir, tá? Essa imagem aí. O tipo de rocha que se constitui a partir desse processo acima visualizado é letra A, ígnea, B, sedimentar, C, metamórfica, D, magmática plutônica, E, magnética. Oitavo, a imagem acima ela representa o fóssil de uma libélula, tá? O fenômeno de fossilização só pode ocorrer em rochas sedimentares, tá? De acordo com isso, vocês irão marcar a alternativa correta aí embaixo. Nono, sobre as rochas que compõem a crosta terrestre, assinale a alternativa correta. As rochas sedimentares, elas formaram-se pelo resfriamento e pela solidificação de minerais da crosta terrestre, isto é, o magma. B. As rochas metamórficas formaram-se a partir da transformação sofridas pelas rochas magmáticas e sedimentares quando submetidas ao calor e à pressão do interior da Terra. C. As rochas magmáticas elas formaram-se a partir da compactação de sedimentos de outras rochas. D. O arenito e o calcário são exemplos de rochas metamórficas. E. O gneiss e a mármore são exemplos de rochas sedimentares. Então, qual dessas alternativas vocês acham que está correta? Décimo, aqui está falando sobre os recursos naturais renováveis, tá? Então, vocês irão ler o enunciado e marcar a alternativa correspondente a esse enunciado, tá? 11º, o processo de devastação do cerrado é um exemplo de como o uso não controlado dos recursos naturais pode causar profundos impactos naturais, tais como a extinção das espécies vegetais e animais, além de uma menor disponibilidade de recursos e matéria-prima. A principal causa para a destruição de grande parte do cerrado foi. Então, vocês vão marcar de acordo com esse enunciado. 12º, vocês irão avaliar as questões a seguir que tratam das fontes de energia e sua importância. E depois vão marcar as alternativas, tá vendo? Que estão incorretas, tá?
Aqui, no 13º, o enunciado diz: são consideradas fontes de energia renováveis todo recurso que tem a capacidade de se refazer ou não é limitado. Com base nessa informação, tá? Abaixo estão listadas fontes de energias renováveis, exceto, ou seja, vocês vão marcar aquela que não é fonte de energia renovável. De antemão, desejo a vocês boa sorte, tá? Façam as atividades direitinho, se concentrem, tá? Para fazer uma ótima avaliação, tá? Bons estudos, meus amores.